Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até a mim. E eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Logos Eterno. Meu nome é Tiago Alberto, eu sou pastor e professor de teologia. E nesse canal você vai ver vídeos como devocionais, como biografias cristãs, temas teológicos, assim como vida cristã. Hoje, em cima desse tema, nós vamos falar sobre quando Deus te tira da sua zona de conforto. Convido vocês a embarcar nesse vídeo e solta a vinheta. Bom, o texto que nós acabamos de ler, nós vemos um chamado de Deus para Moisés. Quando Deus, através de uma teofania, na sarça ardente, ele aparece até Moisés e dá uma missão para Moisés, faz um chamado para Moisés. Nós sabemos que Moisés viveu 40 anos no palácio do faraó, no Egito, comendo melhor comida, melhor bebida, quem sabe a melhor faculdade da época. E depois disso, Moisés ele foi até o deserto, e lá no deserto ele viveu por mais 40 anos. E ali no deserto, nesse ponto que Deus chega até Moisés, Moisés estava vivendo também ali um certo conforto. Moisés estava em uma zona de conforto. Moisés já havia casado, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. Talvez ele estava com a vida dele toda calculada e programada. Não queria confusão com ninguém, não queria problema com nada, queria só viver a vida dele. No entanto, Deus aparece até Moisés e fala: Moisés, eu tenho escutado o clamor do meu povo, e agora você vai levantar e vai falar direto com o faraó. Moisés titubeou de início. Nós sabemos que Moisés colocou alguns obstáculos ali para não poder, para justificar o fato de não querer ir. A sua dificuldade com fala, a questão de ser sozinho, enfim, nós sabemos a história. A questão é que quando Deus chamou Moisés para sair da sua zona de conforto e deu uma missão para Moisés, Moisés titubeou, Moisés recusou, colocou alguns empecilhos logo de cara. Talvez por medo, talvez por dúvida, quem sabe, talvez várias coisas. Histórias igual a essa, nós temos várias na Bíblia. Nós podemos falar Abraão, que antecedeu Moisés, que Abraão estava lá junto com seus parentes, já estava num lugar estabelecido, e Deus chama Abraão e fala: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu estou te prometendo, vai para Canaã. Abraão também estava saindo ali de uma zona de conforto, ele ia para um lugar que ele não conhecia, enfrentar nas estradas problemas, dificuldades que ele não conhecia, mas mesmo assim Abraão foi. Talvez podemos falar dos profetas, talvez Jeremias que foi chamado com 19, 20 anos, né? Talvez os apóstolos, né? Pedro, que estava pescando, e Jesus fala: agora larga, deixa de ser pescador de peixe e eu te farei pescador de homens. Mateus estava numa coletoria trabalhando, exercendo o seu ofício, ganhando por aquilo ali, talvez ganhava até bem. Nós sabemos que o serviço que Mateus exercia ali de publicano, recebendo ali os taxes, os impostos, era um serviço que pagava bem em vista do que se ganhava na região. Mas mesmo assim Jesus chega até Mateus e fala: siga-me. Não explicou nada, só falou: Mateus, siga-me. E ele levantou e seguiu Jesus. Ou talvez até o próprio Jesus, que saiu da sua zona de conforto. Jesus estava no céu, Jesus estava ao lado do Pai, Jesus estava com os anjos ao seu lado, mas se fez carne, habitou entre nós. Isaías fala que por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus saiu da sua zona de conforto. A questão é que sempre quando Deus tem uma missão para mim, uma missão para você, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar da zona de conforto. Deus dificilmente ele vai te dar uma missão sem te tirar da zona de conforto. Quando nós saímos da zona de conforto, assusta, porque é o medo do novo, é o medo do que nós não temos controle em nossas mãos, mas é nesse momento que Deus trabalha conosco. Talvez essa zona de conforto a gente pode citar como deserto, um bom vocabulário cristão, o deserto que nós entendemos muito bem como é que funciona.
E quando Deus nos tira da zona de conforto e nos leva para esse deserto, lá Ele quer trabalhar algumas coisas conosco. E eu quero citar para vocês essas três coisas que Deus normalmente trabalha conosco quando Ele nos tira da zona de conforto e nos leva para um deserto. E a primeira coisa é, Deus quer trabalhar o seu crescimento espiritual. Quando Deus te tira, quando Deus me tira de uma zona de conforto e nos coloca em um deserto, Ele quer trabalhar o nosso crescimento espiritual. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, Tiago fala algo que é um pouco difícil de entender, porque Tiago fala bem assim, olha, tem de bom ânimo, estejam alegres, estejam felizes, quando passardes por alguma provação. Isso é antagônico, isso é ao contrário. Como que eu vou ser feliz se eu estou passando por uma dificuldade, por alguma provação? Mas aí Tiago explica, porque é nessa provação é que sua perseverança vai ser tratada e através disso a sua fé ela é edificada. Então, quando Deus nos tira da zona de conforto, nos leva para uma missão, no deserto Ele vai tratar o crescimento espiritual, Ele vai tratar a nossa fé. Ele quer que nós estejamos embasados na nossa fé. Ele quer que a nossa casa esteja construída na rocha, a nossa fé, a base dela esteja na rocha, não esteja na areia. Porque nessa missão que nós vamos enfrentar, nós temos que ter certeza a quem nós estamos servindo. Outra coisa que Deus trata com a gente, a segunda coisa, é a nossa dependência em Deus. Deus nos tira da nossa zona de conforto, nos leva para o deserto para trabalhar a nossa dependência em Deus. E é nesse momento é que nós vamos entender que se Ele tem uma missão, Ele vai prover tudo, Ele vai colocar tudo em ordem para que isso aconteça. É o que aconteceu com Moisés. Deus proveu tudo, Deus foi que operou os milagres, Moisés estava ali atuando, fazendo a vontade de Deus. Então, se Deus te tirou da zona de conforto, irmão, pode saber que Deus vai te levar para um lugar de dependência. Lá em Ezequiel 47 fala do homem que está atravessando o rio e que ele vai se aprofundando mais e a água vai do calcanhar para o joelho, do joelho para a cintura, para o ombro, até que ele não tem mais pé. E é esse momento em que nós não temos mais pé, é que Deus trabalha a nossa dependência. É nesse momento em que esse homem, como é dito lá, ele é carregado para o outro lado do rio. É esse momento em que Deus nos carrega. Outra coisa, a terceira coisa que Deus trabalha com a gente quando Ele nos tira da nossa zona de conforto é um direcionamento. Deus ele vai trazer um direcionamento para nós, porque quando nós estamos na nossa zona de conforto, talvez os nossos ouvidos não estão tão sensíveis para escutar qual é a vontade de Deus para nós. Então é no deserto, na solitude do deserto, no silêncio do deserto, é que a voz de Deus se torna mais audível aos nossos ouvidos. E aí sim nós podemos entender qual é o direcionamento de Deus para nossas vidas. Então, se Deus está te tirando da sua zona de conforto, se Deus está trabalhando esses requisitos na sua vida, pode ter certeza, Ele tem uma grande missão para você. O que cabe a nós é louvarmos e agradecermos a Deus e sabermos que quando nós sairmos desse deserto, nós sairemos vitoriosos. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que tenha edificado a vida de vocês, assim como edificou a minha, e mais logo gravaremos outro vídeo, falaremos talvez de alguma biografia cristã. Até mais e fiquem com Deus.